Sou o professor Leonardo Brito e essa será a nossa primeira aula da disciplina de Cálculo 1 da Universidade Aberta do Brasil em parceria com a UEA. Nessa aula, nós iremos abordar, de modo geral, o que nós vamos tratar no curso de Cálculo 1, como, por exemplo, conceitos e objetos, tá? E objetos que nós vamos trabalhar durante esse curso. Antes de falar dos objetos que nós iremos abordar, aqui eu apresento para vocês os criadores do cálculo, diferencial integral, Isaac Newton e Leibniz, né? Ambos desenvolveram ao mesmo tempo, no século XVII, a teoria de cálculo diferencial integral e de modo independente. Inclusive, existem notações que são associadas a um, chamada notação de Leibniz, e outra notação de Newton, tá? E eles desenvolveram cálculo, um dos objetivos seria para facilitar o cálculo de áreas, né? Se você tem uma figura onde as bordas são retas, por exemplo, retângulo, triângulo, nós temos uma fórmula que é possível calcular a área dessa figura. Agora, se a borda é uma curva, não é uma reta, é uma curva, né? Nesse caso, não é tão trivial calcular a área dessa figura. E aí, com ferramentas do cálculo, é possível calcular a área de uma figura onde a borda não seja uma reta. Claro, tem outras aplicações além dessas, mas esses são as primeiras, né? Então, aqui são os criadores do cálculo, Isaac Newton e Leibniz. Tá? No curso de cálculo, nós iremos tratar, vai ter um objeto de estudo. Tá? O objeto de estudo que nós vamos tratar no curso de cálculo serão as funções. Tá? E quais são os conceitos que nós iremos abordar? Nós iremos abordar 3 conceitos. O primeiro, que será o conceito de limites, tá? Limites. O segundo conceito vai ser o de derivada e o terceiro de integral. Tá? Só que o objeto que nós vamos trabalhar serão funções. Então, quando nós falarmos em limite, será sempre limite de uma função. Depois, quando nós começarmos a abordar o conceito de derivada, vai ser derivada de uma função. E quando nós formos tratar sobre o conceito de integral, vai ser a integral de uma função. Então, o curso de cálculo vai se resumir a isso, né? A gente estudar funções com esses conceitos, limites de funções, derivada e integral. Historicamente, se desenvolveu primeiro a integral. Tá? Foi primeiro desenvolvida a integral. Depois que surgiu a derivada. Né? Mas a comunidade matemática se organizou da seguinte forma, né? Esse conhecimento deveria ser transmitido adiante, né? Como que a comunidade matemática se organizou? Bom, em um curso, por exemplo, nesse da Universidade Aberta, primeiro a gente vai estudar derivada e depois estuda integral. Apesar de primeiro ter criado a teoria de integral e depois de derivada, em um curso de cálculo, a gente estuda primeiro a derivada e depois estuda a integral. É uma forma mais simples, né, de transmitir esse conhecimento. Né? Com o surgimento do cálculo do diferencial integral, a matemática mudou. Existe uma teoria, né? A matemática tem uma matemática antes da criação do cálculo e uma matemática depois da criação do cálculo. A matemática se divide basicamente nessas 2 formas, a gente pode dizer, né? Antes e depois do cálculo diferencial integral. Certo? Então, só lembrando aqui, os objetos de estudo vão ser funções, e os conceitos que nós vamos trabalhar vão ser esse: limite de função, derivada de uma função e integral de uma função. Bom, e aplicações, né? Aplicações do cotidiano. Limites, né? Aqui, na economia, nós temos que a gente pode aplicar limites para tratar sobre o conceito de valor presente. Se você tem, por exemplo, um montante de dinheiro ou um bem e você quer saber quanto aquilo realmente vale agora no presente, você usa o conceito de limite. Nós vamos ver isso mais para frente. Então aqui, por exemplo, limites, né? Uma aplicação na economia. E derivadas. Derivadas têm uma grande quantidade de aplicações, né? No mundo real, a gente pode tratar a derivada como sendo taxa de variação. Né? Você tem uma grandeza, por exemplo, aqui vamos chamar aqui grandeza e taxa de variação. Tá? Então, se você tem a posição,
pensa numa posição de um automóvel, né? Essa posição pode ser descrita por uma função, tá? E a derivada dessa função é exatamente a velocidade. Ou seja, se você deriva a função posição, você obtém a velocidade, né? A velocidade também de um automóvel, pode pensar em qualquer coisa, qualquer objeto em movimento, mas vamos pensar aqui no automóvel. A velocidade de um automóvel também pode ser descrita por uma função, tá? Se nós derivarmos a função velocidade, nós vamos obter a aceleração. Então, na física, nós temos aqui a aplicação, né? Se você deriva a função posição, você obtém a velocidade. Se você deriva a velocidade, você obtém a aceleração. E na economia, né? Preço. Preço também pode ser descrito por uma função. Se você deriva essa função, você obtém o que nós chamamos de inflação, né? É quando o dinheiro perde valor, né? Então, a inflação nada mais é do que a derivada da função preço. Claro que isso em cada caso, né? E na biologia, se nós temos aqui a grandeza população, a taxa de crescimento dessa população é a derivada. Ou seja, você também pode descrever aqui a população como sendo uma função. Se você deriva essa função, você pode obter a taxa de crescimento, tá, da população. Você pode pensar em alguns tipos de população, por exemplo, de bactérias, né? Então, aí nós temos aqui algumas aplicações no mundo real, né, da derivada. Então, derivada no mundo real, a gente pensa basicamente como sendo taxa de variação, né? Na própria matemática, a derivada a gente usa para estudar o conceito de reta tangente, por exemplo. Nós vamos ver mais para frente, quando a gente abordar o conceito de derivada, que se uma função possui derivada em determinado ponto, significa que naquele ponto a gente pode traçar a reta tangente. E a integral, né? Como eu falei no início, a integral a gente pode utilizar para calcular a área. Se fosse um triângulo ou um retângulo, nós temos uma fórmula que pode calcular a área, mas e se a superfície do objeto, né? Aqui, ó, é curvo, né? É uma função que é curva, não seja exatamente uma reta. Aí você calcular a área dessa figura aqui já é mais complicado, né? Só que a integral resolve isso para a gente, né? Então, a gente consegue saber a área dessa função, a gente consegue saber qual é a área dessa região, aqui que está abaixo do gráfico dessa função e acima desse eixo, utilizando a integral definida, que nós vamos chamar de integral definida, né? Bom, sabendo esse conceito de área utilizando integral, nós podemos ir aqui na probabilidade estatística, né? Nós temos um conceito de desvio padrão, né? Isso aqui, essa curva aqui na probabilidade estatística, nós chamamos de curva normal. E para que isso serve, né? A gente pode, por exemplo, utilizar o conceito de área para calcular a probabilidade. Por exemplo, imagina que eu quero saber em uma determinada população qual é a probabilidade de uma pessoa, por exemplo, ter mais de 1,80 m, né? Eu saber o valor dessa área me dá exatamente a probabilidade. Nesse caso aqui, probabilidade e área coincidem. Você saber a área, se a área é 0,5, então a probabilidade é 0,5. Tá? Então, e para a gente poder saber a área dessa região aqui, a gente usa o conceito de integral. Tá? A gente não consegue calcular usando um método tradicional. Não existe uma fórmula exatamente para a gente calcular essa área, a não ser utilizando integral ou aproximação. Então, pessoal, só recapitulando aqui, esse primeiro vídeo é exatamente para a gente fazer uma abordagem geral do curso, dos objetos que nós vamos abordar no curso, tá? Então, os objetos são funções, conceito que nós iremos trabalhar, conceito de limite, derivada e integral. São esses três conceitos, tá? Nós vamos ver que, vamos estudar o conceito de limite, nós vamos ver que derivada, na verdade, é um limite, em um sentido mais particular, e também a gente pode pensar a integral como sendo um limite em outro jeito mais particular. Então, está tudo interligado, tá? Apesar de eu ter tratado aqui o conceito de limite, derivada e integral, a gente vai ver que os três se relacionam, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui um pouco nesse exemplo aqui, né? Eu falei para vocês, se eu derivar a posição, eu obtenho a velocidade. Mas se eu integrar a função velocidade, eu vou obter a posição, tem um processo reverso.
né? Da mesma forma, se eu sei a aceleração de uma partícula num determinado instante, eu consigo descobrir, utilizando o método de integrais, exatamente qual a posição que ela está. Para finalizar, né, esse vídeo, nós vamos abordar o conceito de limite derivada integral. Tá? Isso vai ser desenvolvido de modo separado durante o curso.